Bom, então hoje vamos falar da lei das pressões parciais, que é a lei de Dalton, né? Eu sou a professora Ângela Ferreira, eu peço que curta o vídeo e continue assistindo para entender o que é essa lei. Se eu tiver lá oxigênio a uma pressão de 159 milímetros de mercúrio e nitrogênio a uma pressão de 593 milímetros de mercúrio, e pegar o oxigênio e colocar ele aqui dentro do nitrogênio, por exemplo, do recipiente de nitrogênio. Eu vou ter um recipiente onde eu vou ter oxigênio e nitrogênio a uma pressão de 752. O que eu observo aqui? Essa pressão aqui, ela é a soma de 593 aqui do nitrogênio com 159 aqui do oxigênio. Então, daí a gente pode entender que a pressão total de um sistema, ela vai ser igual à soma das pressões individuais dos gases que estão ali. E é isso que prevê a lei de Dalton das pressões parciais. A pressão total do sistema corresponde à soma das pressões parciais exercidas por cada um dos gases que compõem a mistura. Então, a pressão total, ela vai ser P1 mais P2 mais P3, ela vai ser o somatório de tudo. Então, por exemplo, para o nosso sisteminha ali, se eu quiser colocar a pressão individual do oxigênio, eu posso utilizar a equação de Clapeyron e descrever o seguinte: pressão do oxigênio vai ser igual ao número de mols do oxigênio vezes RT dividido por V. Nós podemos observar que a pressão ela depende do número de mols daquele sistema. A mesma coisa eu posso fazer para o nitrogênio, certo? E se eu quiser fazer a pressão total para o meu sistema, pressão total, nesse caso aqui, eu vou somar o número de mols de oxigênio e de nitrogênio. Então, a pressão total vai ser o número de mols total do sistema vezes RT sobre V. Então, nós conseguimos entender que a pressão ela depende do número de mols de uma determinada substância, certo? Então, agora a gente vai ver como que a gente faz para obter uma variável chamada fração molar. Vamos pegar essa equação aqui do oxigênio e dividir ela pela pressão parcial do sistema. Então, eu tenho lá o que eu tinha anteriormente dividido pela pressão total. O que a gente observa aqui? Que quando eu faço essa divisão, eu posso cortar os volumes, os valores das constantes, né? E a temperatura, certo? E aí eu vou ter o quê? Pressão do oxigênio dividido pela pressão total é igual ao número de mols de oxigênio dividido pelo número total de mols que tem ali. E o que a gente observa é que essa relação aqui é uma relação conhecida, ela é chamada de fração molar. A fração molar é o número de mols individual de uma determinada substância dividido pelo número de mols total do sistema, certo? Então, eu posso dizer, se eu substituir aqui, que fração molar também vai ser a relação entre pressão individual de uma determinada substância dividido pela pressão total do sistema. Vamos ver uma aplicação disso. Determine a fração molar de cada gás na mistura de nitrogênio e oxigênio presente no ar, onde tem-se para cada 1 mol e 2 atm de ar e 0,8 mols e 1,6 atm de nitrogênio. Bom, então, utilizando primeiro a relação entre o número de mols individual e o número de mols total, eu consigo fazer a fração molar do nitrogênio, por exemplo, né? Eu sei que aqui é 0,8 mols dividido por quanto? Dividido por 1 mol. Então, de posse desse cálculo aqui, eu acho que a fração molar do nitrogênio é 0,8. Eu posso fazer a mesma coisa para o oxigênio, lembrando que se eu tenho 1 mol total e tenho 0,8 de nitrogênio, o resto tem que ser de oxigênio, porque a minha mistura só contém
esses dois gases, nesse caso aqui, certo? Está sendo considerado esses dois gases. Então, eu vou ter lá 0,2. 0,2 dividido por 1 vai dar 0,2, ok? Uma outra forma de fazer isso aqui é através das pressões individuais e a pressão total. Eu tenho aqui a informação da pressão total do sistema, que é de 2 atm, e da pressão individual do nitrogênio, que é de 1,6 atm. Então, para o nitrogênio vai ficar 1,6 dividido por 2, que vai dar 0,8. E de oxigênio, 0,4 dividido por 2, que vai dar 0,2. Essas duas formas são as formas que você pode calcular a fração molar nessa questão. Eu fiz as duas formas para vocês conseguirem entender como elas funcionam, tá? E uma informação importante, olha só, se a gente somar a fração molar do nitrogênio com a fração molar do oxigênio, você tem lá 0,8 mais 0,1, 0,2, e isso vai dar 1. Esse valor de 1 todas as frações molares individuais, a soma das frações molares individuais num sistema, ela tem que ser sempre igual a 1, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Curta o vídeo, deixa nos comentários as dúvidas e sugestões. E o meu muito obrigado.